Bom, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu não entendi muito. Só que eu li mais detalhadamente, eu vi que Rabsaque, ele estava afrontando Ezequias, falando que Deus não podia livrar Ezequias e o povo. E eu vi que Ezequias, ele não falou nada, ele ficou em silêncio. E ele foi falar com o profeta e depois orou ao Senhor. E o que eu tomei para minha vida foi que, mediante as afrontas do inimigo e até mesmo algumas lutas, eu tenho que ficar em silêncio e pedir a ajuda de Deus. E também ao profeta. Porque o que me chamou a atenção foi porque ele não falou nada, ele ficou em silêncio. E ele foi falar com o profeta, pedir ajuda e depois foi falar com Deus. E é isso que eu tomei para minha vida. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o versículo 6 e 7, amém? Diz assim: Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? Pronto, neste versículo aqui, eu vi que Senaqueribe está dizendo aqui para Ezequias que ele está confiando tanto em Faraó, mas quando ele precisar, Faraó vai virar as costas para ele. E trazendo isso para a nossa vida, eu até anotei aqui, trazendo isso para a aplicação pessoal, tem uma pergunta: quem é o Faraó de nossas vidas? O Faraó de nossas vidas, ao nosso ver aqui no texto, é o próprio diabo, né? Trazendo para a aplicação pessoal. Em quem não podemos colocar a nossa confiança? Em nossas vontades e no diabo, né? Então aqui ele está dizendo aqui, ó, você está confiando em Faraó? Você acha que Faraó vai te ajudar quando você estiver precisando? Então, trazendo para a nossa vida, o que eu pude tirar foi isso. É que muitas das vezes a gente coloca a nossa confiança em Satanás, no diabo, em alguém que a gente não poderia colocar a nossa confiança. Porque a partir do momento que a gente for precisar, o diabo ele não vai estender a mão para nos ajudar. Ele vai fazer com que você fique mais mal e vai fazer com que você morra. Vai armar ciladas para te matar. Então, trazendo isso para a minha vida e para as nossas vidas, o que eu pude ver foi que a gente não pode depositar a nossa confiança nas nossas forças e nem no Satanás. Porque ele não vai nos ajudar em nada. Amém? É minha vez? Eu peguei mais do versículo 7, do 36, que tipo, Rabsaque, que era o comandante, né, do exército da Síria, ele quis tirar a confiança que Ezequias tinha no Senhor. Ele quis questionar a confiança de Ezequias no Senhor. Só que, mas no versículo 37 vai falar que Ezequias ele vai orar a Deus. Então ele não deixou que isso afetasse a sua confiança em Deus, as afrontas. Ele continuou confiando em Deus e ele apresentou aquela causa a Deus. Buscar mesmo em meio às dificuldades, as afrontas, manter a confiança em Deus e orar ao Senhor. Eu vou falar sobre isso, da confiança. Que através. Sim, que aqui vai se levantar o rei da Síria contra o rei Ezequias, que é Senaqueribe, o rei. Aí o rei vai enviar Rabsaque contra Jerusalém. Ele vai afrontar o povo de Israel, afrontar Ezequias, o rei e o povo. E como a irmã Rafaela falou, ele vai controlar meu Deus, glória a Deus. Confrontar. Ele vai colocar o povo contra o rei Ezequias, né? Ele vai falar essas coisas, essas palavras para colocar o povo contra o rei. E também para destabilizar o rei Ezequias, né? Só que o rei, como a irmã Camille falou, ele vai ouvir tudo aquilo. Então, primeiro ele vai enviar um dos seus. Ele vai enviar Eliaquim, ele vai enviar Uquias, Sebna, Joá e Asaf. Ele vai enviar eles e eles vão ouvir todas essas afrontas que Rabsaque falou. E quando eles ouviram isso, eles vão até o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ao ele ouvir aquelas palavras, ele vai rasgar suas vestes e vai orar ao Senhor.
clamar a Deus em meio àquilo tudo. Aí um dos seus os servos de Ezequias, ele vai até o profeta. E o profeta ele vai dar uma resposta para o rei. Que o rei ele não usou as suas forças para ir contra o rei da Síria. Ele entrou no quarto dele e ele clamou ao Senhor. Então, em meio às afrontas, tipo, a gente venha ficar em silêncio, mas que a gente só venha falar com o Senhor no secreto. Que a gente não venha bater de frente. Esse acho que é o ponto que eu peguei, foi esse. Que a gente não venha bater de frente meio às afrontas, mas que a gente venha só orar ao Senhor e colocar nas mãos de Deus, que Deus vai entrar com providência. Assim como Deus entrou aqui na providência. É tanto que Deus disse que ia contra ele, contra o Senaqueribe, de tudo que ele tinha falado. Então o Senhor que agiu em favor do seu povo. E Glória a Deus. Ah, Lucas, agora Meu Deus. eu vou cortar a luz. Não, é só o 36 agora, né? Você que sabe, se quiser falar do 37, 18 e 19, tá dentro também. No 36, pensando agora, eu vi também sobre a questão da confiança. Só que eu vi primeiro o Rabsaque, né, o nome do oficial de Senaqueribe. Ele trouxe a mensagem de Senaqueribe e a intenção do inimigo era desestabilizar a confiança que Ezequias e o povo tinham no Senhor. Mas também eles frisaram a questão da confiança deles. Eu creio que eles se apoiavam no Egito, sei lá, de alguma forma política, para a questão de guerra. Então, eu vejo Senaqueribe questionando Ezequias a ponto de que ele mesmo duvidasse da confiança em Deus, mas também questionando algo importante que era sobre a questão da confiança dele no Egito. Então, algo que o próprio Ezequias, ou então o próprio povo, deviam questionar dentro de si era sobre a confiança em outros povos, em outras nações. Mas que algo que eles não podiam deixar é que o inimigo os fizessem duvidar da própria confiança que eles sentiam no Senhor. Então, eu vejo a questão de... O que eu trouxe é da gente questionar a gente mesmo sobre em quem a gente está confiando, em que material, em que pessoa a gente está confiando, e questionar o tanto que a gente confia em Deus, a ponto de que quando o inimigo ele vier questionar a gente, ou então quiser pôr medo, a gente nunca duvidar de que a confiança no Senhor ela é a melhor opção. É isso que eu peguei. Então, pelo que eu entendi que vocês falando sobre esse texto, eu mal estava entendendo alguma coisa, mas quando a irmã Gabriela abriu e começou a falar, a minha mente foi se abrindo aqui, sobre a confiança, né? Lá no rei do Egito, que é o faraó significa, né? Ela colocou que era o diabo, e a confiança, né? É isso que eu peguei pra mim. Aí, que eu pego sobre confiar no Senhor. Aí eu abro aquele Salmo 46, que vem dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, no dia da angústia. Que Ele é um socorro que está ali presente. Creio. Confiança que eu entendi. Que eu peguei pra mim, que eu preciso, né? Confiar no Senhor. Vai falar. Fala, Lucas. Virei uma pedra de gelo agora. Tô vendo, sabe que fala. Descongela. Também. Sobre Ezequias. A oração de Ezequias, o que eu venho entender é que a gente não deve ir na força da gente. Que a gente tem de ir na força de Deus. Assim como Ezequias fez, ele foi afrontado. Mas a força que ele usou foi de Deus. Glória a Deus. Ele até não me vem à memória aqui uma pessoa que falou, mas falou que ele estava confiando no bordão, né, que ele tá tendo como uma cana esmagada o adversário dele. Mas ele disse que confiava no Senhor. E então, quando ele orou a Deus, Ezequias orou a Deus, ele disse que eles lançaram os deuses no fogo porque não era o Deus, era obra feita de mão de homem de madeira. E o Senhor livrou Ezequias da mão
confiou no Senhor. E é isso, a gente entende na força de Deus. Ezequias foi orar a Deus e Deus fez a obra, né? É isso. Isso, glória a Deus. Outra coisa que eu até tinha anotado aqui, já tem muita coisa. Até no versículo 7. Cadê? Aqui. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E lá o versículo 10 vai falar assim, ó. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Aí trazendo mais uma vez pra cá, né? Olhando pra nós, cada um falando por si. O Espírito Santo chega e fala: Gabriela, Camille, Rafaela, Dani, Clara, Alice, Lucas, você acha que desistindo de buscar por conta das circunstâncias, Deus vai te apoiar? De jeito nenhum. Pois quem está aprovando vocês é o próprio Deus. Por quê? Porque aqui vai falar, ó, Senaqueribe, ele vai mandar a carta e vai dizer: você pensa que Deus vai ajudar vocês? Foi o próprio Deus que permitiu que isso acontecesse, né? Aqui, como foi falado, ele estava ali confrontando, né? Até onde ia a confiança de Ezequias em Deus, não é isso? E trazendo para nós, será que a gente desistindo de buscar o Senhor vai estar do nosso lado? Apoiando as nossas escolhas, as nossas decisões? A resposta a gente já sabe que não, porque quem nos prova é o próprio Deus, né? E outra coisa que eu achei bastante interessante é o versículo 8, na parte que Senaqueribe ele vai enviar uma carta novamente ao rei Ezequias. E ali o rei Ezequias vai ler aquela carta, e quando ele termina de ler, ele vai fazer uma coisa bastante interessante. Ele vai até o templo do Senhor, pega a carta e coloca na presença de Deus, e ali vai orar a Deus, pedindo resposta. Então, trazendo para a nossa vida, quando a gente recebe um não ou uma afronta do inimigo para conosco, o que a gente faz? Será que a gente vai colocar tudo no altar e orar ao Senhor, entregar a Ele? Ou a gente vai reclamar e murmurar da situação e com Deus? Então é algo assim bastante para a gente refletir, né? Porque a vingança também não é nossa. Exatamente. Porque eu acho que Ezequiel ele entendia isso, que a vingança não cabia a ele. Sim. Então, o que cabia a ele era mostrar para Deus que ele estava sendo afrontado. E quando Ezequias ele é afrontado, o próprio Deus também é afrontado. Você vê que ele fala: não confie no Senhor. Porque as outras nações, elas confiaram nos seus deuses, e elas não tiveram sucesso. Só que quando Ezequias ele vai orar ao Senhor, já acho que é no capítulo 37, nos versículos que tu falou, 37. ele fala: eu sei que as nações não obtiveram sucesso, não foram vitoriosas, porque os seus deuses eram obras de mãos humanas. Pronto, é o que Lucas Já o Senhor, eu sei que o Senhor é Deus de verdade. E algo muito forte também é que Ezequias, ele manda ali, eu acho que foi Adão que falou, que ele manda ali os seus homens e até o profeta Isaías pedir conselhos. E a gente, será que a gente pede conselho do profeta? A gente questiona o porquê das questiona. coisas com o profeta. Exatamente, mas aqui não, aqui é o rei, naquele tempo era algo assim, meu Deus do céu, um rei era uma coisa na medida do país, né? E o próprio rei pedir conselho a um simples homem, aos olhos humanos, mas para Deus um grande homem, né? Mas eu acho que os reis que passaram por Israel sabiam o peso do profeta. Porque Israel não era igual às outras nações. Pois é, mas trazendo para nós, a gente vai buscar o profeta? Sim, Para mas pedir conselhos? conselho Conselho não. não. Só para questionar. Exatamente, aqui Para foi para questionar pedir o conselho. porquê de uma coisa ou de tal outra coisa. Então, esse texto é muito forte porque eu orei, né, ao Senhor, pedi uma palavra, abri e o Senhor direcionou essa palavra, né, nos dedos. E isso é uma coisa que sempre dá errado comigo. Também não Quando eu vou orar, eu vou fazer assim, primeiro dá o toque. Eu tenho que tocar aqui, eu tenho que tocar aqui, eu tenho que tocar aqui. Enquanto eu não tocar na Bíblia toda, eu não consigo. Não sei se acontece com vocês também. Tipo, eu fecho meus olhos, Senhor, me dá uma palavra. Aí na hora de eu abrir aqui, aí parece
negócio aqui, eu tenho que tocar nas pontinhas. Se eu não tocar nas pontinhas assim, eu não consigo. Então é uma coisa que não dá certo comigo isso aqui. Comigo só aparece palavra de morte. Só que essa palavra veio. Eu só Então, pego no meio da Bíblia quando eu viro. pois é. Você não entende. Então- Só aparece uma palavra que eu não entendo ou alguma dessas palavras dos profetas de contra, crônica. contra os povos. Parece. Não, mas Tipo, hoje eu é, abri. Lamentações, Hoje eu né? abri e caiu em João 10. No primeiro capítulo que Pronto. fala sobre pastor. Então, acredito que essa palavra tinha que ser esta palavra mesmo, né? Nós estávamos precisando dessa palavra. E eu acho né? que falou mais Que sobre Deus mandou. confiança. Exatamente. É o que mais falou. Tu até tinha falado pra mim antes, né? Tinha Sobre comentado a que confiança. Deus tem mais falado sobre confiança. Então é isso. Amém? Viu? Nem foi difícil.